A resolução veio apagar os detalhes, mas tudo no meu país é pormenor. Tudo tem um nome. Pedras, árvores, estações do ano, frutos e pessoas. A 23 de julho de 2024, uma mulher de 84 anos saiu de uma lavandaria no leste de Londres. Cabelo grisalho, cara limpa, camisa clara, lenço vermelho, sem guarda-costas, sem flashes de câmera, sem palco. E, no entanto, em poucas horas, aquela foto espontânea espalhou-se como fogo. Essa mulher era Julie Christie, o ícone dos anos 60, que um dia abalou Hollywood com nada mais do que uma sobrancelha erguida e um par de olhos tristes e inimitáveis. Um dia fez com que Warren Beatty quisesse casar com ela. Uma vez recusou o papel de uma Bond Girl. Uma vez ganhou um Oscar e depois desapareceu. Não se reformou. Não se despediu. Simplesmente desapareceu silenciosamente, como se os holofotes nunca tivessem sido suficientemente brilhantes para a conter. Então, o que terá levado uma estrela, outrora adorada pelo mundo, a escolher uma vida de silêncio? O que se esconde por detrás do glamour, da moda, daqueles papéis imortais, da alma de uma artista, de uma mulher que nunca viveu de acordo com as expectativas de ninguém? O percurso de Julie Christie não é apenas uma história de sucesso cinematográfico. É uma lição de liberdade, de se agarrar a si mesmo que isso signifique afastar-se de todo o brilho e fulgor. Julie Frances Christie nasceu a 14 de abril de 1940, na Chinglong Tea Estate, uma plantação de chá em Shabwa, Assam, nordeste da Índia. O seu pai, Frank St. John Christie, era um administrador de plantações britânico, e a sua mãe, Rosemary Ramdon, pintora galesa. Desde o momento em que nasceu, Julie viveu entre dois extremos, a rígida disciplina do regime colonial britânico de um lado e a natureza artística e de espírito livre da sua mãe do outro. Julie tinha uma meia-irmã chamada John Christie, fruto da relação do pai com uma trabalhadora indiana de uma plantação, uma relação considerada vergonhosa no contexto da sociedade colonial. Esta história permaneceu oculta durante muitos anos, mas foi o primeiro sinal de que a vida de Julie estaria sempre entrelaçada com contradições não verbalizadas. Embora raramente o tenha mencionado mais tarde, crescer numa família marcada por fraturas silenciosas moldou, sem dúvida, a sua perspectiva sobre a identidade, o poder e a verdade. Aos 6 anos, Julie foi enviada para a Inglaterra para estudar. Foi criada por uma família adotiva, longe dos pais, e matriculada numa escola de convento católico. O ambiente era rigoroso, frio e rígido, um forte contraste com a sua infância vibrante na Índia. Foi aí que foi expulsa por contar histórias inapropriadas. Um claro sinal precoce de que não era do tipo que se deixava limitar por regras. Julie admitiria mais tarde que este período a deixou com uma profunda sensação de abandono, o que influenciou diretamente a sua resistência ao compromisso ao longo da vida, a sua relutância em casar e a sua decisão de não ter filhos. Após a sua estadia em Inglaterra, Christie foi enviada para Paris para prosseguir os estudos e aperfeiçoar o seu francês, língua que dominava fluentemente desde a infância. Aí, aos 9 anos de idade, Julie teve uma experiência marcante. Ela escapou secretamente do internato e passou um dia inteiro a vaguear com um estranho, um jovem ator que lutava para se destacar. A história dele cativou-a. Julie diria mais tarde que aquele foi o momento em que soube que queria ser atriz. Não pela fama, mas pela liberdade. A liberdade de viver vidas diferentes, de se libertar da realidade rigidamente controlada que conhecia desde criança. Quando regressou à Inglaterra, Julie decidiu seguir carreira no teatro. Matriculou-se na Central School of Speech and Drama, em Londres, uma das mais prestigiadas escolas de artes performativas do país. Aí, Julie destacou-se não por superar os outros academicamente, mas pela forma como se expressava. Natural, moderna, sem esforço. Ela não agia para agradar aos professores. Ela agia como se fosse real. Após se ter formado na Escola Central de Fala e Drama de Londres, Julie Christie não se tornou imediatamente um rosto conhecido no grande ecrã. Começou a sua carreira com cautela e discrição, mas sempre se destacou pela sua abordagem distinta. Enquanto muitos atores dessa época ainda se agarravam ao estilo teatral tradicional, com uma dicção clara e gestos exagerados, Julie optou por uma forma de representação mais natural e moderna, fazendo com que as suas personagens parecessem ter saído da vida real. Em 1961,
Christie conseguiu o seu primeiro papel na televisão na série de ficção científica da BBC, a The Andromeda. Foi um papel peculiar. Interpretou uma mulher criada por um computador, fria, sedutora e não inteiramente humana. A prestação discreta de Julie, os diálogos esparsos e as expressões subtis chamaram a atenção tanto do público como dos realizadores. Foi rapidamente comparada a Brigitte Bardot, mas vista como uma versão mais inteligente e enigmática. A BBC chegou a ser aconselhada a assinar um contrato de longa duração com ela, mas recusou. Decisão posteriormente considerada um grande erro. Quando a sequela da série foi produzida, o papel de Christie foi reformulado, uma vez que já tinha partido em busca do seu próprio caminho. Em 1962, começou a representar em longas-metragens, com 2 papéis secundários em comédias britânicas, Crooks Anonymous e The Fast Lady. Ambos os filmes eram entretenimento ligeiro e não geraram grande impacto para Christie, mas deram-lhe a hipótese de se habituar à câmara e aprender os detalhes técnicos da produção cinematográfica. Era uma época em que observava com calma, aprendendo como se faziam os filmes por dentro, disposta a usar o cenário como preparação para um salto maior. Esta oportunidade surgiu em 1963, quando foi escolhida para interpretar Liz no filme Billy Liar, uma jovem rebelde, de espírito livre e sedutora, que se recusava a deixar-se limitar por uma pequena cidade sem graça ou por homens tímidos e com medo de viver honestamente. A cena em que Liz caminha pela rua de minissaia, de cabeça erguida, passando por todos os olhares sem olhar para trás, tornou-se instantaneamente um símbolo do despertar das mulheres britânicas na década de 1960. O que pouca gente sabe é que o papel de Liz estava originalmente destinado à atriz Topsy Jane, que teve de se retirar do papel devido a problemas de saúde. A Julie foi contratada à última hora. Com pouco tempo para se preparar, Christie chegou ao platô e surpreendeu toda a equipa. O realizador John Schlesinger, conhecido pela sua minúcia, admitiu, a Julie não representa. Vive como se fosse a Liz verdadeira. O filme foi um sucesso surpreendente e a crítica aclamou-o como o nascimento de um novo ícone. Julie Christie, pouco convencional, discreta, isenta de escândalos, ainda fazia com que fosse impossível desviar o olhar sempre que aparecia no ecrã. 1965 foi o ano em que ninguém conseguiu ignorar o nome Julie Christie. Nesse único ano, ela interpretou 2 papéis completamente opostos, cada um deixando uma marca duradoura na história do cinema. Diana Scott, uma modelo espontânea e conflituosa em Darling, e Lara Antipova, uma mulher gentil, mas intensamente amorosa. Dr. Zhivago, Darling. Julie personificava o símbolo dos vibrantes anos 60, uma geração de mulheres urbanas modernas, rebeldes e inflexíveis. O filme mergulhava no vazio por detrás da superfície brilhante da classe alta. E Christie, com o seu olhar frio e penetrante e o seu tom deliberadamente monótono, fazia Diana parecer perturbadoramente real. O Oscar de melhor atriz chegou-lhe de forma decisiva, mas o que as pessoas recordavam com a mesma vivacidade era a roupa que usou para receber o prêmio. Um fato dourado brilhante desenhado e costurado por ela própria. Tornou-se a primeira mulher a usar calças no palco dos Oscars, quebrando os rígidos padrões da moda de Hollywood com um simples ato e sem pedir desculpa. No mesmo ano, Christie protagonizou Dr. Zhivago, de David Lean, um dos épicos de maior sucesso de sempre. Como Lara, Julie interpretou uma mulher russa frágil e resiliente, apanhada no turbilhão da guerra e da separação. A sua química com Omar Sharif era tão intensa que algumas cenas foram cortadas, por serem demasiado provocadoras para os padrões dos anos 1960. O filme ganhou 5 Oscars e tornou-se um fenômeno global. Christie, em poucos meses, tinha se transformado de uma estrela em ascensão num rosto internacional. A revista Time não só o apelidou de "O Ano de Julie Christie", como também declarou: "O que Julie Christie veste tem mais influência na moda do que todas as roupas das 10 mulheres mais bem vestidas juntas." E não estavam a exagerar. Desde os seus lenços de cabeça e golas altas, até ao seu estilo despojado e desafiador das regras, Julie inventou um tipo de moda que rejeitava a própria moda. Jovens mulheres por toda a Europa e América apressaram-se a imitá-la. Após atingir o seu auge, em vez de surfar na onda das ofertas de sucesso de bilheteira, escolheu papéis desafiantes e imprevisíveis.
Fahrenheit 451, 1966, realizado por François Truffaut, filme de ficção científica sombrio, no qual interpretou os dois papéis principais, Linda e Clarice. Depois, Longe da Multidão, 1967, onde interpretou uma mulher independente perseguida por 3 homens, marcando mais um ponto de viragem, de estrela de cinema para atriz séria. No início da década de 1970, Christie continuou a impressionar com Don't Look Now, Não Olhes Agora, de 1973. Ousado filme de terror psicológico que apresentava uma cena de sexo tão realista que se dizia ser real. Depois veio McCabe e Mrs. Miller, de 1971, no qual interpretou uma astuta e inteligente dona de um bordel, papel que lhe valeu uma segunda nomeação para os Oscars. Após um período afastada do cinema convencional, Christie regressou com Afterglow, Após o Brilho, de 1997, filme independente americano no qual interpretou uma mulher de meia-idade descontente com o seu casamento. A prestação valeu-lhe uma terceira nomeação ao Oscar. Uma década depois, em Longe dela, de 2007, dos papéis mais aclamados da sua carreira, Julie interpretou uma mulher com Alzheimer, confrontando a perda gradual de memória e a impotência do marido. O papel valeu-lhe uma 4ª nomeação para os Oscars, além de um Globo de Ouro, um prêmio SAG e inúmeros prêmios da crítica. Cenas de Longe dela foram mesmo utilizadas nas escolas de medicina para ensinar sobre o comportamento dos doentes de Alzheimer, raro testemunho do poder da representação autêntica. Julie Christie pode ter sido o símbolo da beleza e do intelecto durante uma geração, mas a sua vida pessoal nunca foi um conto de fadas. Falava francês e italiano, vivia livremente, amava intensamente e nunca escondeu a sua individualidade. No entanto, por detrás daquele exterior radiante, escondia-se uma alma complexa, sempre cautelosa com a fama, sempre com medo de ser controlada. Antes de o mundo conhecer Julie Christie como uma estrela vencedora de um Oscar, ela era apenas uma atriz em ascensão a aprender a sobreviver no mundo avassalador do cinema. Foi nesta altura, no início da década de 1960, que conheceu Terence Stamp, o jovem ator aclamado como o rosto mais perigosamente promissor do cinema britânico. Conheceram-se em Londres, numa festa de teatro. Stamp já estava a fazer sucesso com Billy Budd e a ganhar a atenção de Hollywood. Christie era ainda um nome vago, mas uma coisa nela nunca desapareceu: uma aura ferozmente independente misturada com um mistério elusivo e frágil. Stamp, um homem atraído por mulheres que não conseguia compreender facilmente, ficou instantaneamente cativado pelo enigma silencioso de Christie. Passaram horas a falar sobre literatura, cinema europeu, política e o absurdo da fama. Não era um romance ardente, mas uma ressonância profunda, quase como almas gêmeas, mas mantendo sempre uma certa distância. Stamp disse uma vez numa entrevista: Julie não precisa de ninguém para se destacar. Ela entra numa sala em silêncio e todos os outros descobrem como ficar em silêncio. Ambas estavam à beira do estrelato, e foi isso, de certa forma, que as separou. Stamp começou a passar mais tempo no Chelsea, à medida que Julie entrava na sua fase de sucesso no Reino Unido. Quando o papel de Liz em Billy Liar lhe ocorreu, o papel que a trouxe para a ribalta, Stamp foi o primeiro a ler o guião com ela e encorajou-a a seguir os seus instintos. Ainda assim, o tempo, o espaço e, por fim, os objetivos de vida divergentes fizeram com que o vínculo entre elas se esfumasse. Não houve qualquer término oficial, nem discussões, nem traição. Apenas 2 pessoas a moverem-se em direções diferentes, e nenhuma delas olhou para trás. O notável era como, durante anos, ainda falavam uma da outra com profundo respeito. Stamp disse um dia: nunca conheci ninguém como a Julie. Ninguém me confundiu como ela, e nunca ninguém me fez ficar tão calada durante uma conversa. Julie, por sua vez, raramente falava muito sobre Terence em público, mas quando questionada sobre a relação de ambos, respondeu simplesmente: ele compreendia-me mais do que eu imaginava. Antes de Julie Christie se tornar mundialmente famosa pelo Dr. Zhivago ou Darling, ela viveu com um homem chamado Don Besson, um pintor, não famoso, não pertencente à indústria do entretenimento, mas alguém que desempenhou um papel vital nos primeiros anos da sua carreira. Julie e Don conheceram-se por volta de 1962, quando ela começava a conseguir pequenos papéis na televisão. Na altura,
Julie ainda não era uma estrela, e Don era um artista jovem e discreto. Rapidamente, mudaram-se para um pequeno apartamento em Londres, como casal. Don não gostava de atenção pública, e Julie não precisava dela naquela altura. Os dois ficaram noivos em 1965, mas nunca se casaram. Christie descreveu uma vez esta relação como a vida mais estável que já teve. Don era gentil, de fala mansa e deixava-a sempre ser ela própria, sem maquilhagem, sem papéis para interpretar. Quando Julie ganhou o Oscar em 1966, foi Don quem a acompanhou de volta a Londres. Os dois foram fotografados no aeroporto, mas a imprensa não sabia quem era. Para Julie, isso era o ideal. Ela nunca gostou de tornar pública a sua vida privada. No entanto, à medida que a carreira de Julie descolava, as coisas começaram a mudar. Ela precisava de viajar constantemente para filmar em vários países. Enquanto Don ainda ansiava por uma vida tranquila e estável, foram se distanciando gradualmente. Não por causa de conflitos, mas porque queriam viver vidas diferentes. Em 1967, separaram-se. Em 1966, na estreia real de Born Free, em Londres, Warren Beatty, já um dos atores mais famosos de Hollywood, viu Julie Christie pela primeira vez. Estava na fila para cumprimentar a rainha Isabel II, vestida de forma simples, mas imponente, sem posar nem sorrir. Beatty, que esteve presente no evento com a sua então namorada, a atriz Leslie Caron, virou-se apenas para dar uma última vista de olhos a Julie. Para um homem que já tinha conhecido quase todas as estrelas de Hollywood, aquele único olhar foi suficiente para saber. Ela era diferente de qualquer outra pessoa. Beatty pediu ao amigo, o designer de produção Richard Silbert, que tinha trabalhado com Christie em Petulia, para os ligar. Julie concordou com um telefonema. Beatty voou imediatamente para São Francisco, onde estava a filmar. O seu primeiro encontro foi tudo menos romântico. Direto, tranquilo e algo tenso, mas ambos eram pessoas que não acreditavam nas primeiras impressões. Preferiam a complexidade. Poucos meses depois, após ambos terem terminado seus relacionamentos anteriores, tornaram-se oficialmente um casal. Durante os 7 anos em que viveram juntos, de 1967 a 1974, Julie e Warren nunca viveram debaixo do mesmo teto, mas foram presença constante na vida um do outro. Mantinham os seus próprios espaços, mas apareciam juntos em momentos importantes, estreias de filmes, passadeiras vermelhas e até em decisões profissionais. Julie protagonizou 3 filmes com Beatty, McCabe e Mrs. Miller, Shampoo e O Céu Pode Esperar. Mas, mais importante, partilhavam uma visão do mundo, a de que a arte podia mudar o mundo. Mas a fama não. Beatty disse um dia, nunca conheci ninguém como ela. A Julie não precisa de dizer nada. As pessoas ficam em silêncio só para a ouvir pensar. Mesmo assim, a relação não era fácil. Julie levava o amor a sério. Acreditava na fidelidade, mas não no casamento ou em ter filhos. Beatty, por outro lado, pediu-a em casamento, mas Christie recusou. Não queria filhos, não se queria prender a formalidades. Para ela, uma verdadeira ligação não precisava de papelada. Mas, por isso, Beatty acreditava que, se não fossem casados, amar outra pessoa não seria considerado traição. Christie discordou. Eu amava-o, disse ela uma vez, mas não suportava a sensação de ser partilhada. Ao longo de 7 anos, Christie perdoou muitas vezes, ficou muitas vezes em silêncio, mas acabou por se cansar. Beatty ainda a amava, ainda a chamava de esposa entre os amigos e até dizia que a apoiaria como um marido se terminassem. Mas Julie não precisava disso. Era autossuficiente, orgulhosa e decidiu ir embora. O romance terminou discretamente. Continuavam amigos e respeitavam-se. Em 1981, Beatty escreveu o argumento de Reds com um papel principal feito à medida para Julie, mas esta recusou. Não porque não o quisesse ajudar, mas porque acreditava que o papel deveria ser interpretado por uma americana, e não por ela. O papel acabou por ficar com Diane Keaton, que recebeu uma nomeação para os Oscars. Ainda assim, no final de Reds, Beatty incluiu uma homenagem a Jules. Em 2000, quando Warren Beatty recebeu o prêmio Irving G. Thalberg da Academia, Christie apareceu no vídeo tributo, não como uma convidada especial, mas como uma velha amiga, presente no momento certo. Após se separar de Warren Beatty em 1974,
Julie Christie não se lançou noutra relação duradoura. Optou por uma vida mais reservada, afastando-se dos círculos sociais de Hollywood e distanciando-se de ruídos desnecessários. Os homens que vieram depois não substituíram ninguém. Foram simplesmente companheiros em diferentes fases da sua vida. Cada relação trazia a sua própria experiência, mas nenhum a desviava do caminho que tinha escolhido. O primeiro foi o músico e produtor musical Brian Eno. Christie conheceu no final da década de 1970. Viveram juntos durante um breve período no interior de Inglaterra, num lugar onde ninguém os incomodava e ninguém tinha de reparar. Os dois partilhavam um temperamento naturalmente alinhado, o amor pela arte, a aversão ao barulho e uma forte ligação à imprensa. Segundo os amigos, conseguiam estar sentados lado a lado durante horas em silêncio e ainda assim sentir-se completamente à vontade. Quando tudo acabou, não houve necessidade de explicação. A seguir, veio Jim McBride, um realizador americano que Christie conheceu enquanto trabalhava num filme independente que acabou por ser arquivado. Era direto, falador e de vida agitada, o oposto do estilo de vida tranquilo que ela adotou. O relacionamento deles durou pouco. Christie disse uma vez simplesmente que era demasiado americano, demasiado apressado, demasiado barulhento, sem conflitos, sem arrependimentos. Com o fotógrafo Terry O'Neill, a ligação começou através do trabalho. O'Neill tirou várias fotografias icônicas de Christie e, durante essas sessões, desenvolveu-se discretamente uma relação, mas, como muitas outras vezes, não durou. O'Neill partilhou mais tarde. Eu amava Julie com os olhos, mas não sabia como ouvir o seu silêncio. Não havia nada de errado entre eles, apenas não o suficiente para ficarem. Outro nome era Lou Adler, o famoso produtor de Hollywood. Conheceram-se numa festa, enquanto Christie ainda ponderava se voltaria para um projeto cinematográfico nos Isumasi. Adler era encantadora, faladora e profundamente familiarizada com o mundo do entretenimento, exatamente o que ela estava a tentar afastar-se. Passados apenas alguns meses, Christie regressou à Inglaterra, terminando o relacionamento antes que este se complicasse. Olhando para trás, todos estes homens vieram e foram-se embora com delicadeza. Nenhum deles permaneceu muito tempo, mas cada um representou um momento em que Julie se dispôs a abrir o coração. Mesmo assim, ela não procurava apego, nem precisava de rótulos. Depois de Beattie, continuou a amar, mas à sua maneira, lenta, independente e com uma intenção clara. E quando escolheu a solidão, foi simplesmente porque encontrou mais conforto no silêncio. Após uma série de relações sem compromisso e despedidas silenciosas, Julie Christie encontrou finalmente um companheiro duradouro através do tempo. Em 1979, conheceu Duncan Campbell, um jornalista de investigação escocês, num evento social em Londres. Não sendo realizador nem artista, Campbell vinha do mundo da verdade, das denúncias de injustiças, de um jornalismo mordaz sobre o poder e a corrupção, exatamente as coisas com que Christie sempre se preocupou, mas raramente encontrou no amor. Rapidamente se aproximaram e foram viver juntos, sem nunca se casarem ou fazerem declarações públicas. Durante mais de 30 anos, evitaram as atenções, vivendo discretamente numa casa no East End, em Londres, e, mais tarde, numa quinta tranquila no país de Gales. Campbell continuou a escrever, enquanto Christie se afastou gradualmente do cinema. Partilhavam uma filosofia de vida, não precisavam de ruído, nem da aprovação da multidão. Em 2007, alguns jornais noticiaram que Julie e Duncan tinham casado secretamente na Índia. A notícia surpreendeu o público. Todos presumiam que seriam parceiros para a vida, mesmo sem a papelada. Mas, quando questionada, Christie simplesmente riu-se e disse: "Disparate! Estou casada há séculos. Não acredite no que lê nos jornais." Esta resposta tanto desmentiu como confirmou a história, exatamente como sempre lidou com a sua vida privada. Nunca negando a verdade, mas nunca deixando que outros decidissem o que era verdade. Ao contrário dos homens que o antecederam, Campbell nunca tentou destacar-se perante Julie. Simplesmente permaneceu ao lado dela, em silêncio. Não faziam arte juntos, mas partilhavam o idealismo, a preocupação com a sociedade, o ativismo ambiental, a oposição à energia nuclear e a solidariedade com os esquecidos. Julie não tinha de amar mais ninguém, porque, pela primeira vez na vida, não tinha de se explicar, não tinha de abrir espaço para outra pessoa e não tinha de se proteger da dor. Embora nunca ostentado,
Aqueles que lhes eram próximos viam a relação com Campbell como o único e verdadeiro porto seguro de Julie Christie. Não porque se casaram, mas porque permaneceram juntos em paz e em pé de igualdade. Num mundo onde tudo corre o risco de ser manchete, escolheram o oposto, o silêncio. E nesse silêncio, suportaram. Julie Christie não acumulou centenas de papéis, não apareceu constantemente na televisão e nunca se expandiu para a produção ou para a realização como muitos dos seus contemporâneos. No entanto, com apenas algumas interpretações principais e uma série de escolhas pouco convencionais, deixou um legado cinematográfico definido pela autenticidade, profundidade e independência feroz. No cinema, ela foi um símbolo das décadas de 1960 e 1970, não só pela sua beleza natural, mas por um estilo de representação moderno, discreto, mas poderoso. Os seus papéis, Diana M. Darling, Lara M. Doctor, Zhivago e as suas personagens em Don't Look Now, McCabe e Mrs. Miller, Afterglow e Away From Her, retrataram mulheres complexas, contraditórias, mas sempre controladas. Come Away From Her. A sua prestação tornou-se tão venerada que foi utilizada nas escolas de medicina como um exemplo clássico de comportamento de Alzheimer. Uma honra extremamente rara para um papel cinematográfico, mas a influência de Christie estendeu-se muito para além dos ecrãs. A revista Time disse um dia que ela teve mais impacto na moda do que todas as 10 mulheres mais bem vestidas juntas. Quando recebeu o Oscar usando calças de pernas largas, consolidou-se. Não se limitou à imagem da atriz de Hollywood, mas acabou com a ideia de que só os vestidos pertencem ao palco. A partir daí, o que as mulheres vestiam deixou de ser algo que exigisse permissão. Em vida, Julie Christie foi uma das primeiras a desafiar as expectativas convencionais impostas às mulheres no entretenimento. Não se casou por pressão social, não teve filhos a não ser que realmente quisesse, não viveu em Hollywood por causa da sua carreira e não teve medo de falar sobre evasão fiscal, ética na indústria ou preocupações ambientais. Tornou-se um ícone silencioso para uma geração de mulheres modernas, aquelas que ousaram escolher o que realmente queriam, mesmo quando não estava na moda, mesmo sem aparições públicas frequentes. O nome de Christie continua a aparecer nas listas. As maiores atrizes britânicas, as estrelas mais influentes dos anos 60. Os primeiros ícones feministas e, talvez, o título mais importante de todos, uma mulher que viveu a vida inteiramente nos seus próprios termos, do princípio ao fim. Aos 84 anos, Julie Christie praticamente desapareceu do mundo do showbiz. Sem redes sociais, sem entrevistas, sem aparições na Pastadeira Vermelha. Vive numa casa modesta no país de Gales com o marido, o jornalista Duncan Campbell, criando ovelhas, plantando árvores e passeando todos os dias. Quando foi vista pela primeira vez em 8 anos, em julho de 2024, numa lavandaria no leste de Londres, vestia uma camisa azul clara, um lenço vermelho, óculos escuros e o seu cabelo prateado natural. Uma imagem completamente em desacordo com a sereia do ecrã que um dia iluminou os anos 1960. Christie já teve tudo, um Oscar, uma beleza lendária, influência que se estendeu tanto à moda como ao cinema. E, no entanto, optou por dar um passo atrás. Não porque o seu tempo tivesse passado, mas porque escolheu um caminho diferente. Um caminho sem ruído, sem necessidade de ser recordada como Hollywood. Para ela, o sucesso não se resumia a quantos aplaudiam, mas sim a ser capaz de se manter firme depois de tudo. Num mundo onde a fama facilmente desvia as pessoas do caminho, Julie Christie escolheu desaparecer para viver com autenticidade. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo na sua ausência, o seu nome ainda carrega uma reverência silenciosa. Julie Christie nunca tentou agradar as massas, não perseguiu a eterna juventude, não viveu por prêmios, não se moldou aos padrões de Hollywood. Brilhou intensamente no passado, mas depois afastou-se silenciosamente dos holofotes para viver uma vida que só ela considerava suficiente. Nem todos o conseguem fazer, especialmente alguém que já esteve no centro de uma era. A história de Julie não é a de uma estrela em declínio, mas a de uma mulher que escolheu o que era certo para si, mesmo quando não estava na moda. E talvez este tipo de liberdade seja a forma mais verdadeira de grandeza. O que mais te impressiona na vida de Julie Christie? Uma performance, uma decisão ousada ou a forma como desapareceu da multidão e deixou uma marca inesquecível? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo.
Não se esqueça de gostar se acredita que esta história merece ser partilhada e de se inscrever para continuar a explorar viagens inspiradoras como a de Julie Christie. Obrigada por estar conosco e, quem sabe, talvez no silêncio dela ouça um pouco da sua própria voz.